da oração lá. Vamos lá, ouvindo de fundo o hino do dito Evangelho, Caridade. Nada disso me adiantaria se eu não tivesse caridade. E é sobre caridade que vamos falar. Amor fraternal e santidade. Da solutividade. Nada. Não tivesse caridade. Baixar o BG. Portanto, a mensagem acerca da caridade e da santidade. Carta de Tito, o apóstolo Paulo a Tito, versículo 2, versículo 11 do capítulo 2. Nós vamos até o versículo 15 do capítulo 3. A graça da salvação há de manifestar-se a todos e Tito deve falar dela. Isso é o inteirinho da recomendação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Vamos ler, portanto, o texto sagrado. Tito, que estava em Creta. Vamos ver o que o apóstolo fala e serve de conselho para todos nós, cristãos. Vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado. E eu já vou meditando cada versículo, porque são muitos. Trazendo salvação a todos os homens. Paulo aqui está falando que o favor imerecido de Deus está se manifestado, ou está se manifestando, desde a morte por crucificação do Filho de Deus, o Deus encarnado, de Jesus Cristo, trazendo salvação, benefício para todos, beneplácito de Deus para todos, seres humanos, ensinando-nos que, veja, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e essa graça, esse favor imerecido nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Então a graça nos ensina a renunciar. Aquilo que Jesus disse: quiseres seguir-me, renuncie a si mesmo, carrega a sua cruz cada dia, e assim, portanto, de fato, você está seguindo a Cristo. É necessário renúncia. É necessário renunciar ao quê? A tantas coisas. Dentre elas o ego, dentre elas a vaidade, a soberba. E aqui, como o apóstolo
Paulo fala, a impiedade. O que vem a ser a impiedade? Aquilo que não é pio, não é verdadeiro, não é justo. Aquilo que é desagradável ao Senhor. Advém também do termo ímpio. Os ímpios não agradam ao Senhor porque eles praticam que? Impiedade, que é nada mais nada menos do que pecado. E a palavra pecado significa erro, ou numa tradução mais, digamos assim, densa, errar o alvo. Deus estipulou o alvo, que na graça é Cristo, que é o amor, que quer que nós sejamos pessoas que expressem o amor ao próximo e a Deus. Então, quando nós erramos o alvo, nós passamos a pecar, a ser iníquo, a ser ímpio. E bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém perto dos pecadores, dos ímpios. Aqueles que andam piamente, eles não concordam com as obras dos ímpios, com a impiedade, com a falta de bom senso, de amor, de justiça. Então, a graça nos é manifesta, e é essa que nos ensina a renunciar. O Evangelho é renúncia, é arrependimento. O Evangelho é aquilo que João Batista falou: arrependimento, quando ele exigia daqueles que se batizavam, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, em verdade, essência. Então, quem renuncia está observando o ensinamento da graça. Quem renuncia o velho homem, a velha mulher, e passa a ser um novo homem, uma nova mulher, sepultando esse velho homem no batismo simbólico, a conversão a Cristo, e ressurgindo com uma nova mentalidade, a de Cristo, com uma nova postura, uma nova vida. Esse, de fato, está acatando o que pede a graça, o favor imerecido. E muitos pensam: é pela fé que eu sou salvo. E a fé, como o apóstolo Paulo chega a falar aos Efésios, ela é a única meio ou fórmula de nós alcançarmos a salvação por intermédio da graça. Nós já vamos até ler o versículo que está lá em Efésios, no capítulo 2 em diante, falando acerca da salvação que é pela graça. E no versículo 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então veja bem, porque pela graça, pelo favor imerecido, nós somos salvos por intermédio da fé. Aí muitos pensam que pela graça infinita do Senhor é que todos vão ser salvos, independente de terem fé. Não existe. A graça exige, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, renúncia. E quem renuncia demonstra fé. E quem tem fé não é para se vangloriar, mas é para exaltar o Senhor, agradá-lo, porque é por meio da fé que nós agradamos ao Senhor. Então veja bem, a graça, favor imerecido, ela não se estende para aqueles que não têm fé. E a fé não é da boca para fora.
ela tem a sua essência, ela tem a sua prática. Porque São Tiago chega a dizer que fé sem obras é como um corpo sem espírito, é morta. Para termos a nossa fé vivificada, é necessário obras. Quais são essas obras? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a nós mesmos. Renunciando à impiedade. Renunciando às concupiscências mundanas, os desejos mundanos. É isso. E veja que a fé não é de nós, é um dom de Deus, mas que é buscado por nós, que é despertado por nós. Isso tudo quer dizer o seguinte, que tudo funciona como uma via de mão dupla, não única. Ou seja, Deus faz a parte dele e exige que nós façamos, melhor dizendo, a nossa. Se Deus fazer a sua parte, que já foi feita por intermédio de Jesus Cristo, olhou para o mundo, não viu nenhum homem santo sequer, nenhuma mulher, designou seu Filho para salvar a todos que nele crê, como Filho de Deus, como de fato o Deus encarnado que viria para salvar e conduzir aos céus e reconciliar com Deus. Quem crer está fazendo a sua parte, porque Deus já fez a sua parte, por intermédio da graça. Agora é necessária a fé. E que não vem de nós mesmos, vem de Deus, que é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, no entanto, que nós passamos a ter quando nós queremos, não é verdade? Porque muitos pensam o seguinte: Deus é amoroso, Deus vai salvar todo mundo. Não é bem assim. Primeiro vimos que é necessário ter fé. Segundo, simplesmente pela fé eu sou salvo. Simplesmente eu dizer que sou cristão eu estou salvo. Não é isso. Tem as obras da fé. Terceiro, muitos acabam até mesmo se gabando. Eu tenho fé e eu sou salvo porque eu sou um predestinado. Tem até a doutrina, se eu não me equivoco, de Calvino, que fala da predestinação para a salvação. Isso não existe. Ninguém está sendo predestinado para o inferno nem para o céu, porque nós decidimos o nosso destino no futuro. Temos o livre-arbítrio. E nós decidimos quando queremos ou não ter fé. Queremos ou não despertar essa fé, que é obviamente não nossa, provém de Deus, porque tudo provém de Deus. Inclusive nós mesmos, nós somos criaturas de Deus. No entanto, para ser filhos do Pai Celestial é necessário aceitarmos Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai senão por mim, palavras ditas por Jesus. Então, as coisas são claras quando você lê as Sagradas Escrituras, quando você pede entendimento para Deus. Agora, quando você escuta padre, escuta pastor, escuta qualquer pessoa e não examina a Bíblia Sagrada, não é que nem um povo de Bereia, um povo bereano, que vai checar exatamente o que está falando, pregando, se tem embasamento, fundamento bíblico. A pessoa vai se encaminhar pela vereda do engano, e o fim dessa vereda, desse caminho, é a morte. Porque os falsos profetas pregam o seguinte: Deus só quer a sua fé, ou Deus só quer o seu coração, como se ele fosse açougueiro. Não, Deus quer coração, Deus quer alma e Deus quer pensamento. Foi o que Jesus falou. O coração simboliza o corpo. Deus quer o corpo. Deus quer a alma, que é a nossa sede dos sentimentos, ou dos nossos sentimentos. E Deus quer o pensamento, o nosso espírito. Porque é assim que devemos adorar e amar a Deus. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Então, os que oferecem um evangelho falso, aliás, um evangelho fácil, são falsos. E é um evangelho anátema e falsário. Não nos enganemos. Não nos deixamos se enganar. Porque é necessário nós fazermos a nossa parte. Nós vemos teólogos liberais, universalistas, dizendo
que Deus vai salvar a todos, inclusive aqueles que possivelmente não têm fé, e até criam mecanismos para garantir a salvação de alguns, ou para pregar isso, criando filosofias do tipo: Deus não existe, porque Ele é. Então, quando o ateu diz que Deus não existe, ele não está errado, ele está certo. Por mais que ele não compreenda ou não creia que Deus é. O simples fato de ele dizer que Deus não existe, ele está certo e pode alcançar misericórdia. Pode sim, se ele tiver fé. Pode sim, se ele fazer a sua parte, se arrependendo daquela descrença, se arrependendo das obras perversas de ser contra a vontade de Deus, contra o próprio Deus. E quando a pessoa não reconhece o favor merecido de Deus, que é um amor ao extremo, um amor que transcende a todo entendimento, ou excede a todo entendimento, um amor que não é o do nosso, ou dos nossos. Nós temos que ser verdadeiros nesse sentido, porque nós não temos o amor que Deus teve por nós. Porque Deus entregou seu filho, não foi só para o bonzinho, foi para o ruinzinho, foi para o cruel, foi para o tirano. Claro que se arrependesse, venha se arrepender e venha assumir os seus erros e pedir perdão a Deus e depois também arcar com todas as consequências. Às vezes morreu para todos eles. Deus poderia tirar, por exemplo, essas pessoas do plano da salvação dele, excluí-las, mas não. Nós não temos essa coragem, eu diria, de morrer ou salvar alguma pessoa que nos faz mal. O apóstolo Paulo revela isso aos romanos. Então, meus caros, Deus fez a sua parte por Jesus, ou em Jesus. Agora é necessário nos fazer. E quando nós não fazemos nossa parte, nós estamos crucificando novamente Cristo. Nós estamos fazendo as mesmas coisas que fizeram os judeus que não aceitaram Jesus como Messias. Nós estamos desprezando esse amor fenomenal, esse amor transcendental, esse amor ágape, altruísta, abnegado, que não busca seus próprios interesses, que tudo sofre, que tudo espera, que não folga com a justiça, mas com a verdade. Então a graça nos ensina, não é a lei, é a graça que nos ensina. A letra mata, o Espírito vivifica, o Espírito se manifesta por intermédio da graça quando ela é correspondida pela fé. Quando você tem fé, você aceita o plano de salvação de Deus para você, pela sua graça, e passa, portanto, a ser vivificado pelo Espírito de Deus que trabalha no homem, para convencê-lo mais ainda dos seus erros e aproximá-lo de Deus. E fazendo, inclusive, ele pensar acerca dessas questões, que o caminho de Deus é um, o caminho do mundo e do homem, de Satanás, é outro. Então a graça nos ensina. E muitos pensam que na graça as coisas são mais brandas, que não existem regras, que não existe lei, que não existe ensinamento para fazer determinadas coisas. Não existem normas impositivas ou normas positivas ou normas negativas, como é nesse caso. Norma negativa, aliás, é não fazer aquilo que a lei manda, aliás, que é contra a lei, melhor dizendo. E normas positivas é fazer o que a lei manda. Então aqui no caso são normas negativas. Não é para fazer aquilo que a lei diz que é errado. A lei da graça, o ensinamento da graça, do favor merecido, porque também tem regra, tem princípios. Não é só a lei, não é só lá o Velho Testamento. E muitos querem dizer, não, caducou tudo em Cristo, agora nós estamos livres
porque Jesus é a verdade que nos liberta, porque agora não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Não há para aquele, para aquela que tem fé, pratica as obras de fé e, de fato, ela entende o que manda a graça e continua intacta, permanente, sincera, até o fim, perseverante. Para esses não há condenação. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei não é para aqueles que estão em Cristo, é para os iníquos, é para aqueles que de fato não têm fé, de fato não buscam ter fé. Que de fato, se nós for analisar, como a fé é uma dádiva, todo mundo pode ter essa fé. Necessário é querer. Então, meus caros, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, os desejos mundanos. São Tiago chega a dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Portanto, constitui-se amigo de Deus, assim como Abraão era amigo de Deus, aquele que é inimigo do mundo. Constitui-se amado de Deus aquele que aborrece o mundo. E aborrecer o mundo é renunciar às concupiscências mundanas. Quais são as concupiscências mundanas? Os desejos do mundo. A vanglória, a soberba, o poder, a fama, o dinheiro, que corrompe. Quais são os desejos do mundo ou mundanos? A avareza, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Os desejos do mundo. Adultério, fornicação, falta de contentamento, promiscuidade, mentira. São as obras da carne. Obras essas que são manifestas porque exatamente há esse desejo mundano. Mundanismo e carne andam juntos. E essas coisas impedem a gente de herdar o reino dos céus, porque as obras do Espírito são diferentes da carne. Recentemente, eu vi uma notícia que um determinado pastor, muito conhecido aí no cenário gospel, vai fazer uma pregação, entre aspas, na realidade é uma palestra, no Espírito Santo, numa convenção maçônica. E aí? É preconceito? Você está achando que eu estou contra a maçonaria? Ou contra os maçons, os pedreiros, já que o termo maçom quer dizer pedreiro? Não. Eu sou contra. Pastor estar imiscuído, misturado com esse tipo de ideologia. Porque a maçonaria tem a sua ideologia. Ela é considerada uma filosofia que tem, por conseguinte, uma ideologia e que tem um viés anticristão. Por que o viés é anticristão? Porque a maçonaria representa aquilo que Jesus falou, o Deus mamon, a materialidade, as coisas dessa vida. Não podemos agradar dois senhores, porque um há de agradar e o outro há de desagradar. Ou servimos, pois, a Deus ou a mamon, dinheiro, a matéria. Ou sejamos de Deus ou do mundo, do pecado, do homem, do diabo. Os maçons, iniciantes, eles não têm culpa alguma. Eles estão sendo enganados. Os de grau 33, esses sim estão seguindo à risca a ideologia desse sistema filosófico e ideológico surgido na França, que foi a causa, o motivo de uma série de barbáries também, porque eles pregam uma coisa muito interessante, muito bacana, realmente até cristã, mas em nome dela eles fazem atrocidades. Eles enganam em nome dela. A mesma coisa que eu sempre cito aqui na minha pregação.
ou pregações, que existem pastores, pregadores, padres, enfim, que se enriquecem em nome de não ajuntar tesouros na terra. E esses maçons se enriquecem em nome da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Cristo é contra a fraternidade? Não é. Estamos falando aqui de amor. Cristo é contra a liberdade? Não é. Se ele é a própria liberdade, liberdade que nos liberta, que é a verdade, melhor dizendo, que nos liberta e, consequentemente, a liberdade. Igualdade, Deus busca justiça para todos, você não faz acepção de pessoa. Okay. Só que existe, até uma pessoa falou isso, pastor, agora está para ser candidato a presidente do Brasil, o senhor Cabo Daciolo, falou uma verdade. E eu me senti impactado por aquilo. Quando ele disse que não há nenhum mal nessa tríade de embasamento, digamos assim, da maçonaria, ou tripé, né? Da fraternidade, da igualdade, da liberdade, que ele vem da Revolução Francesa. O problema é que eles querem fraternidade, igualdade, liberdade só para eles, só para um grupinho, uma elitezinha, os demais que se lixem. Eles não querem para todo mundo. Tanto é que um de muitos outros princípios da maçonaria é que você tem que ser um homem livre, um homem justo. E o homem livre e justo, a concepção deles, principalmente vamos falar do livre, depois eu vou falar do justo, principalmente esses dois, tem outros princípios, obviamente, que o livre seria a pessoa ser autônoma, ou seja, ela ser independente de recursos financeiros, seja de quem for, seja de pai, seja do Estado. Por isso que um governo maçônico é mau, porque ele vai acabar com a figura daquilo que ele chama de Estado paternalista, que é um Estado que ele visa ajudar os necessitados. E que para a maçonaria isso seria errado, porque o Estado tem que oferecer emprego, tem que oferecer oportunidade e não garantir regalias, privilégios, direitos às pessoas de baixa renda. E aí que mora o perigo, porque seremos escravizados por essa ditadura de empresários, porque grande número dos empresários geralmente estão juntos na maçonaria. São chamados inclusive de irmãos. E quem não se adequa à sua norma, né? Existe quem estuda a maçonaria, algumas ritualísticas que são anticristãs. Porque se um irmão dedar um outro irmão, ou fazer qualquer outro descumprimento da regra deles, tem uma série de punições. E Jesus pregou o quê? Fazer justiça com as próprias mãos? Não. Ah, mas Deus deixou essas potestades e autoridades. Já nós vamos entrar nesse tópico. Potestade, autoridade, sim, Deus deixou. É justo. E não a fim de defender direitos de uma minoria. E a partir da maçonaria, você percebe vários desdobramentos da mesma. Inclusive na própria igreja evangélica. Segundo a história, uma das primeiras igrejas evangélicas vinda para o Brasil foi com a ajuda dos maçons. Não tem problema algum em igualdade, fraternidade e liberdade. O problema é seguir esse princípio só para eles. Não tem problema algum a pessoa ajudar o próximo. Mas Jesus fala o problema que está
em ajudar. Quando é para se vangloriar, quando é para interesses espúrios, ilegítimos da própria pessoa. Porque Jesus disse, quando for dar esmola com a tua mão esquerda, não sabe a tua direita. Aqueles que fazem atos de caridade para se promover estão errados. E muitos dos maçons assim fazem, para ganhar notoriedade, destaque, fama pública. Ou seja, serem pessoas diante da sociedade benquistas, para se ascenderem na política, tá? Para serem considerados empresários do bem, que visam ajudar os empregados, que realmente são pessoas do bem. E aí vem uma outra coisa que Jesus, de fato, condena também. É tanto o dar com interesses espúrios para promover, como para se exaltar, simplesmente se exaltar. Nós estamos ouvindo o hino aqui do dito Evangelho, que é literalmente a primeira carta de Coríntios 13, que fala da caridade. Vamos escutar desde o início. Olha o que ele fala, está na Bíblia, está em 1 Coríntios 13. E é isso que muitos não percebem. É o início de 1 Coríntios. Com bastante humildade. Tá vendo? Não basta ser humilde. Sem caridade, não adianta você dizer que é humilde, mas não tem caridade. Não adianta. Mas vai chegar um ponto que eu quero frisar aqui. Ó. Veja. Muita bondade. Ó. Fortuna. Da coletividade. Por que naquele primeiro ponto? Mesmo que queimasse meu corpo em nome da minha santidade. Se eu não tivesse caridade. Veja, que ainda que eu fosse rico, um empresário fizesse bem para o próximo, não tivesse caridade, não adianta. Porque, na realidade, não se está tendo caridade. Por mais que eu faça atos ou obras que de fato transpareça que eu tenho amor. Porque a Bíblia diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Quando a pessoa está se autopromovendo com a caridade, ela está buscando seus próprios interesses. Quando ela está se exaltando, ela está buscando seus próprios interesses. Então não vale. Do mesmo modo, quando você vai fazer algo que é extraordinário para a sociedade, digamos assim, você salvar alguém de um incêndio, é o seu dever, ok? Mas você não faz só porque é seu dever, você faz porque quer se promover. É errado também. E aí está o erro da maçonaria. Maçonaria, ela prega que devemos ajudar os irmãos, que todos devem cooperar, inclusive é cobrado, entre aspas, um imposto de cada irmão lá para ajudar a obra assistencial. E aí tem vários nomes, Rotary, tem várias nomenclaturas da maçonaria, várias ramificações também. Assim como já disse, desdobramentos que estão em várias partes, repartições públicas, igrejas, obras que são filantrópicas ou em organizações filantrópicas e tantas outras coisas. Tem um problema a maçonaria nesse sentido. Por quê? Ela vai defender os irmãos. Quando ela defende os irmãos, ela está pouco se lixando para aquele que não é irmão. E Jesus disse para nós amar aqueles que não são irmãos, aqueles que são nossos inimigos, fazendo bem. A maçonaria, quando ela sabe que você não é um homem livre, quando ela acha que você não é um homem justo de acordo com
a ideia de justiça dela, que seria exatamente, por exemplo, você ser uma pessoa bem maleável, bem hipócrita, já diria, que soubesse falar com as pessoas de modo bem cínico e com bajulações. Se você não encaixa nesse perfil, você é rechaçado, você é rejeitado. Eu sei porque eu vivenciei isso por experiência própria. Eu falando com uma pessoa que eu gostava muito, e essa pessoa nunca demonstrou que ela pertencia a esse determinado grupo. No entanto, com o passar do tempo, eu fui percebendo que ela falava algumas expressões que denotavam que ela era maçônica. E, recentemente, precisei de um favor dessa pessoa. Essa pessoa falou conforme manda o figurino maçônico ou a boa norma, etiqueta, não. Vamos ajudar, não, vou ver, vou falar, vou, tá, não, porque até hoje, já fazem aí, eu disse recentemente, mas não é tão recentemente assim, já faz alguns anos, ou pelo menos quase 2 anos. Então veja, por que a pessoa não quis me ajudar? Ela sabe meu posicionamento, ela sabe que me ajoelhar diante da figura representativa de Baal ou de outros deuses. Ela sabe que eu não sirvo para ser hipócrita e ainda que ela pense, veja que realmente eu não sou a pessoa que vou enganar, que vou fazer qualquer coisa que seria errado também para a maçonaria, que eu não teria coragem, intrepidez para fazer aquilo que seria ilícito à luz do Evangelho e à luz dos meus próprios princípios. Como, por exemplo, isso é de prática e costume que eles fazem, como eu falei anteriormente, a questão dos irmãos. Se o irmão tiver sido pego fazendo algum delito contra a lei, eu sou obrigado, se eu estiver lá, a par da situação, ou puder, de alguma maneira, contornar aquela situação. Por exemplo, eu sou delegado. O sujeito foi pego, coisinha simples, mas até nisso, na lei seca. E aí, acabou se acidentando e não matando, mas causando danos materiais para uma outra pessoa. Eu sou obrigado, se ele é maçônico e eu sou, a ajudá-lo, a procurar pelo menos a pena mínima, que ele venha pegar a pena mínima. Eu sou obrigado. Agora, isso na luz do Evangelho é certo? Se tanto o apóstolo Paulo, tanto Jesus diz para nós não sermos convenientes com o pecado, mas nós não aceitar o pecado, porque senão nós estamos participando do mesmo, sendo mesmo, da mesma forma pecadores, aí como é que fica? Então veja, isso não tem embasamento bíblico. E também, por conta que ela aceita tudo, ela aceita satânico, ateu, ela aceita qualquer religião. Sim, devemos respeitar. Claro, o Estado é laico, ok. Agora, como eu estava falando, aquele pastor virá e dizer, inclusive disse no seu vídeo, um vídeo que está nas redes sociais, que iria ministrar, entre aspas, palestrar um evento maçônico e defendendo a maçonaria, realmente ele não é mais pastor de Cristo, ele é qualquer um aí, entre aspas, pastor de grupos que estão à margem da palavra de Deus. Pastor de si mesmo, de seus próprios interesses, que aí denota a avareza também, que o Evangelho é renúncia. Eu posso receber a maior oferta. Não, você realmente é um homem de Deus, você conhece a Bíblia fala do amor, Jesus fala de amor, vamos lá. A mesma coisa que fazer aquilo que Satanás pediu para Jesus fazer, ele não fez. Se atirar do pináculo do templo ou se prostrar diante de Satanás, que daria o mundo todo. Jesus renunciou isso tudo.
Jesus não abriu mão dos seus princípios. O interessante é que esse pastor fala tanto disso. Jesus não abriu mão dos seus princípios, mas ele está abrindo mão dos princípios de Jesus que deveriam ser os seus para se enriquecer, para ganhar ainda mais fama, em nome de ganhar almas para o reino de Deus, em nome de não se enriquecer nessa hipocrisia. Ai, está. Quero deixar aqui bem claro também, não tenho nada contra os que são maçons, nem contra o sistema organizacional da maçonaria. Agora tem contra, sim, a ideologia maçônica de querer entrar no governo e se perpetuar. Na realidade, ela já está de modo imperceptível, você nem percebe, mas ela está se incomodando tudo. Inclusive essa questão aí da nova ordem mundial, ela está infiltrada com os Illuminati e tantas outras coisas mais. Isso parece teoria da conspiração, mas se você for analisar, realmente tem muito a ver. Nós não podemos aceitar isso. E isso foge, inclusive, daquela questão de política de direita e esquerda, tá? Por mais que a maçonaria esteja mais para a direita do que para a esquerda. Inclusive eu via um maçom, por mais que nunca disse, dizendo que quando Lula foi preso, que realmente foi feita a justiça e que um Estado paternalista tem que ser realmente eliminado, porque tem que oferecer emprego. Mas isso é uma ilusão, porque oferece emprego, mas o emprego não é digno. A pessoa não enriquece, ou melhor dizendo, ela não tem um salário digno. Ela não consegue viver bem. Não sou contra o emprego. Tem que ter emprego. No entanto, o Estado também tem que participar para ajudar aqueles que, mesmo com o emprego, não conseguem se suprir, ou não tem como trabalhar porque não tem conhecimento, não tem sabedoria ou qualificação profissional para tal. Enfim, são polos antagônicos, muitos extremistas. Tanto só o Estado ajudar, como só dar emprego. Deveria haver uma convergência. Emprego, qualificação profissional e ajuda para as famílias de fato necessitadas. Aí fecha. Mas o que a maçonaria quer? Ela quer um emprego. Por que emprego? Porque os empresários cada vez ficam mais ricos. Estão no poder, mandando. E aí eles dão o que eles querem. Agora, quando o Estado ajuda, e aí tem que sair dos bolsos deles, os impostos. Na realidade, quem paga os impostos, por exemplo, no Brasil, somos nós os pobres, e não os grandes empresários, porque eles têm um benefício, beneplácito do governo, regido por eles próprios, porque tem os seus membros ali no legislativo, no executivo, no judiciário, enfim. Eles têm os benefícios. Vão ajudar tal fulano, mas a ajuda deles pouco. Então é um mal. Eu não sou a favor do comunismo, sou a favor do socialismo, nada disso. Sou a favor realmente da justiça e do evangelho de fato. Porque o evangelho é bênção para todos, não é só para um grupinho. Como era o exemplo da igreja primitiva. Tinha diferença, disparidade de renda? Tinha qualquer diferença social, qualquer outra diferença? Não tinha. Todos iguais. Todos tinham de comer, todos tinham suas necessidades supridas. Mas isso é comunismo, isso é socialismo. Não é evangelho. Você pode se enriquecer desde que ajude o próximo, desde que o próximo pode ter a mesma oportunidade que você para se dar bem, entre aspas. E nós se damos bem quando estamos com Cristo, de fato, quando nós temos contentamento. Por isso que o Evangelho nunca vai estar do lado esquerdo, do lado direito, da maçonaria ou de qualquer outra filosofia, ideologia. Ele vai estar sempre em oposição a tudo isso, porque realmente ele difere de tudo isso. Recentemente eu vi um sujeito falando uma besteira das mais terríveis, e principalmente para os neófitos ou iniciantes na fé ou não convertidos. Aquilo é uma maldade tão grande, é de fato uma heresia que pode fazer com que as pessoas
até blasfemo de Deus, eu falo mal dele. O sujeito queria dizer que isso é usar a filosofia maligna, que se diz que é ciência, que não é, que o apóstolo Paulo condena, com embasamento bíblico. É distorcer a palavra. Dizendo, meus caros, que Deus criou Satanás e os seus anjos maldosos para serem contra nós. Quer dizer, o próprio Deus persegue a igreja e persegue os cristãos. O mesmo Deus que salva, que liberta, ele persegue. Como se aquilo que Satanás faz os anjos caídos fosse o mandamento de Deus. Olha, Satanás, agora vai lá, persegue o meu povo. Vai lá, mata eles, destrói eles. Se eles estão, na realidade, estão entregues aos seus próprios caprichos e desejos, desconstituídos da glória de Deus, do amor, da temperança, Deus deixou eles ao relento, Deus deixou eles aos seus próprios pensamentos, a sua própria iniquidade, que vai ser dissipada e que eles vão ter em breve a consequência de tudo que eles estão fazendo. Deus não manda avaliar. Mas lá em Jó, Deus mandou Satanás tocar em Jó. Não. Satanás foi provocar Deus para dizer que o servo dele não era aquilo que ele pensava. Aí Deus foi para provar a Satanás que ele tinha servos de Deus, diferente dele, que tinha tudo e perdeu a sua glória, por conta da soberba. Você vê a insanidade, no sentido de dar ouvidos ao que o maligno fala e não ouvidos ao que o Espírito Santo de Deus fala. Brincadeira. Vamos seguindo aqui, que já nos estendemos por demais. Então, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Temos que ser sóbrios. A Bíblia fala para nós sermos cheios do Espírito e não nos embriagar em vinho que há contenda. Temos temperança, equilíbrio. Vivemos justo ou justamente. Darmos a cada um que é seu. Praticarmos de fato a equidade, a igualdade. E também viver piamente, não transgredindo, não levianamente, não procurando enganar, não procurando levar exatamente vantagem em tudo, fazendo valer a risca a lei que ficou conhecida no Brasil de Jefferson. Não podemos. Porque aquele que é instruído pela graça renuncia a tudo isso e vive sobriamente, justamente, piamente, aguardando a bem-aventurança, ou a bem-aventurada, melhor dizendo, esperança. Aguardando a esperança, olha que interessante. Você que espera não está aguardando? Veja aqui que o texto quer dizer para nós termos esperança ainda mais. Aguardando a esperança. E espere alguma coisa e tem um tempo para esperar. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui para guardar a esperança. Que a esperança de fato, de nova vida e de termos realmente a bênção de Deus é Cristo. E na esperança aqui também significa motivo, a razão pelo qual nós vamos ter a bênção de Deus por completo, a vida eterna. Que é para guardar essa esperança de paz e felicidade que é o próprio Jesus que há de vir. Bem como é para nós termos ainda mais paciência, sermos longânimos. E o aparecimento, a verdade, esperança é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus manifesta. Esperarmos esse dia, o qual se deu a si mesmo por nós, Jesus, para nos remir, perdoar de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, purificar, limpar, para si mesmo um povo especial, diferente,
zeloso, cuidadoso, porque o zelo da tua casa me devora. Aquele que tem zelo pelo templo do Senhor, que é você próprio, seu corpo, que é a habitação do Deus vivo, esse que cuida de si mesmo, está em irrepreensível santidade, esse será salvo, porque Deus deu seu Filho para nos salvar, para nos perdoar pecados e para nos purificar e escolher, eleger um povo especial, zeloso e de boas obras de fato. E as boas obras são renunciar tudo que não presta, renunciar aquilo que desagrada a Deus. Fala, exorta e repreende com toda a autoridade. Então o apóstolo Paulo fala para dizer essas palavras a todos em Cretas por Tito. E Tito tinha essa incumbência, essa missão de pregar esse evangelho. E ninguém te despreze. Olha, mesmo que os outros venham com desdém, até mesmo te desprezando, não dê bola, não ligue. Porque a autoridade é de Deus. Deus te confiou a missão, a pregação do genuíno evangelho. Fala e não te detenhas. Porque se você se deter, as próprias pedras clamarão. Outras pessoas vão estar lá para pregar. As próprias pedras seriam exatamente os corações endurecidos, que passarão a ser pedras vivas na construção divina, simbólica da casa espiritual, sendo Cristo a rocha, edificada e rejeitada pelos edificadores, a rocha ou a pedra angular rejeitada. Ademoesta-os a que se sujeitam aos principados e potestades. Diz que eu falo de principados e potestades. Por quê? Principados, até eu peguei uma definição aí de alguns dicionários bíblicos, quer dizer um pequeno estado independente, onde existe um soberano que tem um título de príncipe, ou seja, seria uma região onde há uma pessoa que comandava. Era isso o principado, significava, seria, digamos assim, um líder, ou um governo, ou um governante, melhor dizendo, de um estado, de uma província. Esse seria exatamente o principado. Já a potestade, uma autoridade constituída, estabelecida, ou seja, que mandava inclusive no príncipe, ou nos principados, seria uma autoridade suprema, digamos assim. Isso é falado lá em Efésios 6:10, né? Que o apóstolo Paulo fala que existem principados, potestades, hostes. E aí aqui cabe nós fazermos a seguinte reflexão. Existe, e isso é constituído por Deus, tá? Uma hierarquia. Nosso tempo aqui está bem enxuto. Talvez eu tenha que fazer isso aqui em duas partes. Eu vou fazer até o versículo 1 do 3 e depois uma segunda parte para terminar essa mensagem. Então vamos terminar com o principado e potestade. Então eu ia dizer que existem duas possibilidades de principado e de potestade: dos céus e da terra. E ainda, tanto dos céus como da terra, uma outra possibilidade. Dos céus, principados, anjos de Deus, que são mandados por Deus, bem como autoridades de Deus, ou potestade do reino de Deus, que seriam de fato uma outra categoria de anjos, ou de servos do Senhor, que estão para servir a Ele. Muito bem. Na terra existia exatamente isso que eu já disse: do principado ser governado por um príncipe e uma potestade com uma autoridade superior ao príncipe. Então, nos céus existe o principado e a potestade de Deus. Agora existe o principado e a potestade do maligno, que são aqueles anjos que caíram, que seguem a mesma hierarquia. E muitos vão pensar assim: mas, puxa vida, eles não são do maligno, eles não devem andar de qualquer forma, desordenados, sem um esquema, sem uma hierarquia. Não, eles têm. Você não olha, escuta aí na mídia
que existe um crime organizado. Então, o crime é organizado, o mundo das trevas é organizado para cumprir exatamente a sua missão. Às vezes o que é desorganizado é exatamente o povo de Deus, que era para ser organizado para fazer a obra de Deus de fato. Tá? Então, existem os principados e as potestades dos anjos infernais, dos anjos caídos. E por isso que lá aos Efésios 6:10 fala para nós tomar cuidado com... Não vamos até ler o versículo, temos que ser breve, senão o tempo aqui vai acabar e a bateria também. Vamos ver aos Efésios 6:10, que diz: porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, ao versículo 12, né? Mas sim contra principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas. São categorias, hierarquias de anjos. Principado, potestade, príncipe das trevas, que talvez possivelmente seria até maior que a potestade, e contra as hostes espirituais da maldade, que seriam as tropas, o exército. Existe uma outra categoria também de demônios. Então veja, perceba, as potestades representam um nível de hierarquia inferior. Aqui possivelmente no dicionário bíblico diz que é inferior dos principados, mas também tem muito poder. Comanda milhares de demônios. Os príncipes das trevas são demônios que comandam outros que agem em área específica, enquanto os principados e potestades trabalham exclusivamente no mundo espiritual, para que o homem não veja a glória de Deus, não reconheça Jesus. Os príncipes das trevas atuam diretamente contra o reino de Deus e a igreja. Já as hostes espirituais da maldade são formadas por tropas e exércitos de demônios que estão prontos para atacar a qualquer hora, em qualquer lugar onde a batalha for mais renhida. Essas entidades malignas são enviadas a todo instante contra pessoas, grupos ou nações. Exercem autoridade também sobre os homens perdidos e sobre aqueles que rejeitam Jesus. O reino das trevas é tão organizado que não há divisão. Os demônios trabalham unidos. O próprio Jesus, claro, reconheceu isso em Mateus 12, 25, 26. Satanás é o príncipe desse século e o mundo jaz no maligno. Então, meus caros, há sim a organização nesse mundo das trevas. O diabo, portanto, tem seus planos, mas o principal é matar o homem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir, como Jesus bem revelou em João 10:10. Então, pense nesse sentido. Aqui, então, é revelado, eu vou fazer a retificação, eu disse que a potestade seria maior do que o principado. Na realidade, seria o principado maior que a potestade. Então, quer dizer que o principado poderia ser exatamente um presidente da república e a potestade, os governadores de estados, ou os alcaides, também intitulados de prefeitos. Então, nesse sentido. Então, veja, existe tanto no céu como na terra essa hierarquia. No céu, tanto no mal, tanto para o bem de Deus, como para o mal dos anjos caídos. E na terra a mesma coisa, tanto deixado por Deus, quanto essas pessoas valem, melhor dizendo, dessas normas ou hierarquias estabelecidas pelo próprio Deus, deixadas pelo próprio Deus, para fazer o mal, porque existem governos iníquos, governos ímpios, para pensar. Aí, era quando eu falei daquele sujeito que disse que era pastor, que falava que os anjos e Satanás perseguiam a igreja porque Deus mandava, foi exatamente por conta disso que principados e potestades, ele fazia a ilusão, se existe governo do mal revestido de autoridade, e lá em Romanos 13 o apóstolo Paulo chega a dizer para nós sujeitarmos essas autoridades, independente, até às vezes dá para se interpretar dessa forma, mas não é nesse sentido, que elas sejam más. Então o próprio Deus tem desejo e até manda que os Satanás e os anjos venham nos atacar. Ou seja, ele concorda, ele é anuente, ele tem anuência. Isso é uma heresia, cara. Isso é só aproveitar de algo com o Espírito de Deus para fazer o mal. Satanás se aproveitou dele existir, ou dele ser, para só tentar contra o próprio Deus. Da mesma maneira que os servos do inimigo, ou de si mesmo, do mundo, se aproveitam das normas e leis e hierarquias estabelecidas na terra, deixadas pelo próprio Deus para que haja
exatamente ordem, decência, não haja baderna, anarquia, para fazer o mal. Não é que Deus aceita o mal, é que as pessoas se aproveitam daquilo deixado por Ele para fazer o mal. E Deus deixa tudo acontecer por quê? É livre-arbítrio. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Não quer dizer que Deus concorda com nada. Veja a loucura, a insanidade. Isso realmente é nocivo à fé dos iniciantes. Meus caros, vamos orar. Então, na próxima meditação, nós vamos voltar ao capítulo 3 e vamos até o 15. Fizemos então essa meditação em duas partes. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa palavra de exortação, por essa palavra de fé e de ânimo, essa palavra que nos fez entender melhor qual seja a tua perfeita e boa, agradável vontade. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, ajuda-nos de fato a reconhecermos a autoridade e a ensinança da tua graça, o teu favor imerecido, e a termos fé, obviamente, para se encaixar de acordo com a sua vontade. Meu Deus e meu Pai, abençoa todos que estão necessitados, necessitando da tua bênção, da tua cura, da tua libertação, do teu milagre, agora nesse exato momento. Cura, liberta, transforma, faz grandes coisas em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, nós temos o amor para te amar sobre todas as coisas, ao próximo a nós mesmos. Fala ao nosso coração, confirma as tuas bênçãos sobre a nossa vida, abrindo porta onde não há porta, destruindo todas as muralhas, todas as fortalezas do inimigo, nos dando força para resistir às hostes, potestades, principados, Satanás que nos atacam e que nos impede, inclusive, de receber as tuas bênçãos, de receber a tua presença e de sermos mais abençoados. Meu Pai, muito obrigado por tudo mesmo. Em nome de Jesus te agradecemos e estamos certos da tua resposta, do teu milagre, da tua cura, da tua visitação, da tua transformação, porque não é por muito pedir, nós seremos ouvidos, e tu antes mesmo de nós orarmos já sabia que nós íamos pedir, por isso é necessário tão somente fé para acreditar, e assim nós acreditamos na tua realização, no teu trabalhar, porque operando tu, quem impedirá? Louvado seja o teu nome. Até a próxima, meus caros. Que Deus os abençoe. Esse foi mais um momento da pregação, da oração aqui no conteúdo edificante, deixando voltando para a próxima oportunidade a pregação de Tito 3, versículo 1 a 15. Até mais, ouvintes. Não.